Papo Lab Mais com Luciana Zaterka, professora do curso que está chegando. Friedrich Nietzsche, Vida e Pensamento, começa em 3 de agosto. Professora Luciana, o que é que vamos ver no seu curso? Nossa, André, a gente preparou, na verdade, um curso introdutório que vai tentar abordar as diferentes perspectivas do pensamento nietzschiano. Então, a gente vai desde, por exemplo, abordar questões que eu acredito que são muito caras à filosofia de Nietzsche, como, por exemplo, a relação entre vida e obra. Nietzsche é um daqueles filósofos que, assim como Spinoza, eu acho, que é muito difícil você compreender a filosofia, os textos propriamente ditos, sem compreender a vida. Então, a gente vai começar tentando discorrer sobre alguns aspectos. O Nietzsche perdeu o pai muito cedo, o Nietzsche cresceu rodeado por mulheres, ele teve uma formação religiosa muito severa, luterana, que vai se repercutir depois, inclusive, em desdobramentos da filosofia dele. Então, num primeiro momento, a gente vai perpassar a relação entre vida e obra, mergulhando, portanto, na vida dele. Depois a gente vai perpassar um tema que eu acho que é de suma importância no pensamento nietzschiano, que é o que é a vida para Nietzsche. O que é a vida para Nietzsche? Como que a gente pode entender a vida para esse filósofo? E aí entra um conceito que é um conceito bastante interessante para a gente pensar o Nietzsche, mas também para a gente pensar a nossa contemporaneidade. Vida é vontade de potência. Caramba, o que é vontade de potência? E aí a gente vai perceber, vamos notar, que é uma filosofia na qual foca muito no eu, no indivíduo, na pessoa. E a gente sabe que esse é um dos problemas da nossa contemporaneidade. Então, muitas vezes, revisitar o Nietzsche, revisitar os clássicos, fazem com que, é claro, a gente aprenda com eles e possa refletir também aspectos para hoje, para a nossa atualidade. Então, a gente vai analisar o que é a vida para ele. Depois, um tema que eu sou fascinada é como a gente pode falar em ciência, falar em conhecimento, numa filosofia que prega o vir a ser, a mudança, a instabilidade. Porque se eu prego vir a ser, eu não tenho um sujeito para conhecer, nem um objeto para ser conhecido. E a gente vai ver que o Nietzsche tem uma saída muito interessante, que foi muito preciosa depois para outras teorias do conhecimento que surgiram, que é o chamado perspectivismo. O Nietzsche vai, como é um filósofo pós-kantiano, ele vai utilizar uma série de coisas que tinham, óbvio, vindo antes dele, para desenvolver aquilo que a gente chama de uma teoria perspectivista dos afetos, que é muito interessante. Eu espero que as pessoas gostem e a gente consiga discutir, quer dizer, o que é o conhecimento. E aí, é claro, que vai surgir a questão, quer dizer, ele é um crítico da ciência ou ele não é um crítico da ciência? Sem dúvida, ele é um crítico da ciência, e aí a gente entra num outro tema muito caro, que é a relação nietzschiana com os valores da tradição. Então, ele é um crítico da religião, ele é um crítico da ciência, ele é um crítico da moral. Quer dizer, não é à toa que ele ficou conhecido como filósofo, literalmente, do martelo, mas ele é crítico de uma certa concepção de ciência. Uma outra concepção ele vai utilizar. E aí a gente vai poder, por exemplo, discutir questões do Nietzsche e o darwinismo, Nietzsche e o transhumanismo, que é uma questão absolutamente contemporânea, que está sendo muito discutida nos Estados Unidos. E depois desse approach à ciência e ao conhecimento, aí a gente vai entrar bastante nas questões morais, porque Nietzsche é um filósofo, como eu disse, que se preocupou demais com a questão do valor, quer dizer, a vida como valor, e ele vai mostrar que toda a tradição judaica cristã, na verdade, criou um mundo absolutamente imaginário, ficcional, que as ideias de Deus, o que significa, na verdade, Deus? Deus significa o verdadeiro, o belo, o bom, todos os valores que a gente opera. Mas o que é esse verdadeiro, o que é esse belo, o que é esse bom? Quer dizer, se eu desmonto a perspectiva metafísica transcendente e não existe mais Deus, porque a morte de Deus não é que o Nietzsche vai lá e atira em Deus, mas ele está, na verdade, ele está diluindo
o horizonte metafísico, o horizonte transcendente, ele não quer mais que a gente olhe para o além inexistente, mas ele quer que a gente olhe para esse corpo, para os nossos afetos, para as nossas paixões, para essa vida. Ele quer deslocar um olhar do além inexistente para o aqui e agora. E aí você tem desdobramentos fantásticos, ele vai propor o projeto de transvaloração dos valores, ele vai propor uma questão de política, ele vai propor questões, então, e aí a gente vai terminar o curso, tentando refletir Nietzsche na atualidade. Quer dizer, e isso, como professora de filosofia, eu até já mencionei isso com você aqui rapidamente, me é muito caro, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, por que ler Platão, por que ler Heidegger, por que ler Nietzsche, porque para além da sua época, eles nos fazem questões absolutamente pertinentes para a nossa época. E o Nietzsche é um exemplo precioso para a gente pensar a nossa época. Ele nos dá um instrumental conceitual, filosófico gigantesco. Então, a gente vai poder pensar a nossa política, a nossa moral, a relação entre público e privado, a nossa ciência, e aí a gente vai tentar, na nossa sexta aula, portanto, refletir na relação Nietzsche e a nossa atualidade, André. Assim, de maneira geral, é um pouco isso.